Lucas 22, versículo 14, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Esse é um texto muito conhecido da igreja. É a última ceia de Jesus com os discípulos antes da cruz e da ressurreição. E tem uma frase nesse texto que é o tema que eu quero falar hoje. Jesus disse: Fazer isso em memória de mim. Quando a gente fala de memórias, muitas coisas vêm na nossa mente, né? Durante toda essa série, a gente tem revivido e relembrado tantas coisas. E recentemente, completou 10 anos que meu pai faleceu, dia 1º de julho agora. E eu fiquei muito reflexiva, datas assim deixam a gente mais, sei lá, as memórias, tudo vem à tona, né? E eu comecei a pensar, a refletir, eu percebi algumas coisas. Uma das coisas que eu percebi, refletindo nesses 10 anos, é que com o passar do tempo, a gente começa a lembrar daquilo que tem valor. A gente não lembra muitos detalhes. Eu não lembro todos os almoços, eu não lembro todas as jantas, eu não lembro todas as viagens, eu não lembro todas as fotos, eu não lembro todas as brincadeiras. Eu não lembro de todos os detalhes. Mas eu lembro de coisas que me marcaram profundamente. Eu não lembro das orações que meu pai fazia, mas eu lembro que todos os dias antes de dormir ele ia no meu quarto e ele orava por mim. Eu não lembro de todas as idas para a escola, mas eu lembro que todos os dias a gente tinha que decorar um versículo no carro. Eu não lembro de todos os colos, mas eu lembro que até o último dia que ele pôde, dentro do hospital, ele me colocou no colo. São coisas que têm valor, não são exatamente tangíveis, assim, específicas, mas são coisas que trazem um valor para a nossa memória. Eu não lembro de todas as mensagens do meu pai, mas eu lembro que não tinha uma vez que ele me ligasse e no final ele não dissesse: Papai te ama, velho. Então eu gravei essas coisas. São as memórias que eu carrego do meu pai. E por mais que eu não lembre de tudo, o que eu lembro é carregado de muito sentimento. E uma das coisas que eu descobri foi isso, é que a memória da gente, ela pode ser uma boa aliada para acalmar o nosso coração. A memória, ela pode ser uma boa amiga quando a gente quer ter paz no coração. Mas ela também pode ser uma grande inimiga. Porque nesses dias eu fiquei muito triste. E eu comecei a pensar, eu falei, mas eu não tenho motivo para ficar triste. Eu sei onde meu pai está. Eu tenho tantas memórias boas. E eu tive que trabalhar a minha cabeça para não permitir que as memórias ruins viessem à tona e trouxessem as memórias boas. Boas lembranças, elas nos confortam, elas nos consolam e elas até permitem que a gente tenha, às vezes, o mesmo sentimento daquele momento que um dia a gente teve. Não é verdade? Uma outra coisa que eu percebi, refletindo, foi que a memória do povo é curta. Eu recebi muitas mensagens. E muitas mensagens que eu recebi era de gente falando assim: como eu lembro do apóstolo, que saudade que eu tenho. Eu nunca esqueci o que ele ensinou. Tem um pouco do DNA dele em mim. E coisas assim. Mas de todas as pessoas que eu via que estavam mandando a mensagem, eu conheço as pessoas que me mandaram essas mensagens, poucos ali realmente vivem uma vida que honre essas memórias. Poucos ali estão na igreja, caminhavam com a gente na época, mas agora não mais.
e dizem, mas eu guardo essas memórias dentro de mim, eu guardo essas lembranças, eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer do que ele me ensinou, do que eu aprendi. Mas ficou ali, no discurso, entendeu? Não passou, aquelas coisas que antes eram tão importantes, agora não fazem tanto sentido. E uma das coisas que eu vi foi isso, que a memória é curta. E muitas pessoas que antes tratavam como, nossa, com respeito, nunca chegavam e chamavam pelo nome, sempre o pastor, o apóstolo, e agora falavam assim, o Arão. Tipo, oi? Era estranho para mim ler e ouvir esses áudios, receber essas mensagens, porque parecia que era o vizinho de casa, assim, sabe? Não tinha mais o respeito, não tinha mais a honra. E eu não quero ficar aqui remoendo histórias deles. Eu estou falando isso porque foi coisas que eu fiquei refletindo de como que a nossa memória é. E nesse processo de reflexão, eu comecei a me perguntar por que a nossa memória é tão importante? Por que Jesus se preocupou em falar da memória? Jesus se preocupou que no último momento dele, de comunhão com os discípulos, um momento extremamente agradável, um momento extremamente prazeroso, eles estavam à mesa. Coisa melhor do que sentar na mesa para comer, gente. Jesus estava ali num momento maravilhoso com os discípulos, e ele para aquele momento e ele fala sobre a importância de marcar aquele momento, de deixar uma memória registrada, a importância dele ser lembrado. Por que Jesus se importou com isso? Por que Jesus fez questão de dizer, façam isso em memória de mim, eu quero uma memória dentro de vocês? E aí, eu fui pensando, né? Será que existia uma possibilidade para aqueles homens que andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles presenciaram os milagres, eles vivenciaram tantas coisas, eles participaram dos milagres de Jesus, eles comeram do pão do milagre muitas vezes. Será que era possível aqueles homens esquecerem de Jesus, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer assim, eu quero que vocês lembrem de mim, eu quero que vocês tenham algo que quando vocês fizerem, vocês vão lembrar de mim? E eu cheguei à conclusão de que sim, era possível. Era possível que eles esquecessem de Jesus. Porque a nossa memória é seletiva. A nossa memória, ela seleciona o que ela vai guardar. O nosso cérebro, ele não consegue lembrar de tudo. Então, ele filtra as informações e, de uma maneira muito inteligente, ele salva o que é bom e despreza ou ignora aquilo que ele considera irrelevante. Basta você dar um Google que você vai descobrir que a memória seletiva é, na verdade, um mecanismo de proteção do nosso cérebro. E eu fiquei tão curiosa com isso que eu fui pesquisar sobre a memória seletiva. E eu descobri que, como uma forma de proteção, a nossa memória, ela tem a tendência de lembrar só o que é bom e positivo, para afastar da nossa mente pensamentos de dor, pensamentos negativos que possam nos provocar dor. Então, mesmo que alguns episódios dolorosos sejam lembrados, eles não vêm em evidência na nossa mente. Quando esses pensamentos dolorosos eles ficam em evidência na nossa mente, é quando as pessoas começam a ter problemas, como depressão, como síndrome do pânico. Esse tipo de problema psicossomático, que reflete no físico, nasce de memórias negativas que estão vindo à tona na vida da pessoa. Vocês já viram que tem pessoas que sofrem traumas quando eram bebês, às vezes, crianças, não sabem que sofreram, mas sofrem as consequências daquele trauma, porque está registrado na memória. Tudo está registrado. Então, Deus, Ele colocou dentro de mim, Ele colocou dentro de você, Deus colocou em nós um mecanismo de proteção para que a dor não seja provocada. Quando eu descobri isso, eu fiquei impactada. Existe algo dentro de você que é para proteger você. Por isso, Jesus se preocupou tanto em dizer para os discípulos, eu preciso que vocês tenham uma memória de mim. Porque a memória que vocês têm de mim vai guardar vocês.
vai proteger vocês, vai proteger a mente de vocês, vai guardar o coração de vocês. E pesquisando mais sobre a memória, eu descobri que as memórias, elas são armazenadas em neurônios. E esses neurônios, chamados de células de engrama, a lembrança ocorre quando essas células são ativadas. E o esquecimento ocorre quando a gente não ativa as células. Olha que legal isso daqui, gente. Eu fiquei empolgada. Porque embora Deus tenha nos dado uma memória para a nossa proteção, nós somos responsáveis por ativar essas memórias. Nós somos as pessoas responsáveis por ativar essas células na nossa mente. Vocês sabem que a célula é vida. O nosso corpo, ele só vive porque as células estão vivendo, estão se multiplicando, estão se reproduzindo. Então, a nossa responsabilidade é manter o nosso corpo vivo, as nossas células ativas, para que a nossa memória seja ativada e a gente possa permanecer protegido. Por que muitas vezes os ataques do inimigo encontram lugar na nossa mente? Porque nós não estamos ativando as células da nossa memória. É por isso que também a gente vai ver várias vezes Deus reforçando para o povo. Deus olha para o povo e diz, olha, nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Deus olha para o povo e diz, medita nessa lei de dia e de noite. Deus olha para o povo e diz, ensina essa palavra com persistência aos teus filhos. Conversa sobre essa palavra quando vocês estiverem andando no caminho, quando vocês estiverem voltando para casa, quando vocês estiverem deitados, quando vocês levantarem, falem dessa palavra. O Senhor todo o tempo estava ali reforçando para o povo a necessidade que eles tinham de ativar as células neles, de ativar a memória deles, de ativar aquilo que estava dentro deles. É necessário, queridas, que haja um posicionamento da nossa parte para ativar a memória, ativar as lembranças que nos protegem. Como a Claudinha falou na última semana, que o profeta Jeremias olhou e disse, embora eu esteja vendo o caos ao meu redor, embora aquilo que eu esteja vendo não seja o que eu quero ver, eu vou trazer a memória, eu vou ativar a minha memória, eu vou trazer as minhas lembranças, os registros que existem dentro de mim, daquilo que me dá esperança. Eu não vou me paralisar no meio daquilo que eu estou vendo. Eu vou ativar a minha memória. Eu vou ativar a minha proteção. Eu posso estar vendo o caos, mas dentro de mim, eu estou vendo o milagre acontecer. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua segunda carta, ele diz, eu considero extremamente importante despertar a memória de vocês. Por 3 vezes, ele repete que é necessário lembrar, é necessário despertar a memória, porque a atenção é parte desse processo da nossa memória. Se a gente não estiver atento, a gente perde as coisas, a gente não captura as coisas. E uma outra coisa que é parte desse processo é a repetição. Quando você repete, você está relembrando a sua mente. Quanto mais você repete, mais você memoriza aquilo que você está repetindo. Todo mundo sabe que para decorar alguma coisa, você fica lá repetindo, até que chega uma hora que entra o negócio, né? Quem nunca decorou uma tabuada na vida? A Bruna não. Tô brincando. Mas assim, não basta somente armazenar informação. Você tem muitas informações armazenadas dentro de você. Quantos cultos você já veio? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já ouviu a palavra do Senhor? Quantas informações existem dentro de você? Não basta armazenar. Nós temos muita coisa armazenada dentro de nós. Mas o mais importante é continuar mantendo essas células ativas, é continuar mantendo a nossa memória ativa, é fazer com que aquilo que está armazenado dentro de nós permaneça vivo, permaneça em evidência na nossa mente, permaneça em evidência diante dos nossos olhos. Por isso a repetição se faz tão importante. E Jesus ali, sentado com os discípulos, no momento de comunhão, ele faz questão de marcar e dizer, eu preciso deixar algo para que toda vez que vocês fizerem, a memória de vocês seja ativada.
Eu preciso que vocês tenham algo na vida de vocês, uma marca, que toda vez vocês vão lembrar de mim. Vocês não vão esquecer de mim. Vai estar sempre em evidência diante dos olhos de vocês. Talvez um ou outro pudessem lembrar daquele momento. Talvez João, porque ele deitou no peito de Jesus. Talvez Pedro, porque Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu estou orando por você porque o inimigo está tentando te destruir. Eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. E no mesmo dia, Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes. Talvez esses lembrassem daquele dia, mas Jesus disse: eu não quero que 2 ou 3 lembrem. Eu quero que todos sejam marcados e ativados na sua memória. Porque a memória, queridos, ela não é apenas crucial na formação das nossas crenças, dos nossos valores, da estrutura do nosso pensamento. Os cientistas dizem que a memória é a base da nossa identidade. A mente do ser humano é uma soma de fatores genéticos e experiências vividas. Então, quando você junta a sua biologia, a sua genealogia, sua genética, com as experiências que você vive, que estão acumuladas e armazenadas nas suas memórias, dá você. Essa soma é a sua identidade, é quem você é. Então, as memórias que você tem armazenadas dentro de você, elas te constroem, elas constroem quem você é, elas definem os seus valores, elas definem as suas necessidades, elas definem as suas motivações, elas definem o seu olhar, como que você percebe e enxerga o mundo ao seu redor. Por isso que esse momento era tão profundo e tão importante, porque não era apenas um simples jantar. Era um momento da identidade daqueles discípulos ser formada. De uma simples refeição, a formação da identidade deles, de quem eles eram. Na mesa, Jesus disse: eu estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Jesus estava ansioso por quê? Porque ele precisava ativar a memória dos discípulos para que eles nunca esquecessem quem eles eram. Não era apenas o pão e o vinho. Era para que eles nunca esquecessem qual era a identidade deles. Porque quem sabe qual é a sua identidade nunca perde os seus valores. Quem sabe qual é a sua identidade nunca negocia os seus princípios. Quem sabe que é filho de verdade nunca vai deixar de perceber o Pai em tudo que faz. Então a importância desse momento era, Jesus olhava para aqueles discípulos e estava dizendo: gente, comam do pão, comam de mim, se alimentem da palavra. E toda vez que vocês comerem o pão da presença, toda vez que vocês comerem da palavra, vocês vão estar ativando a minha memória, a memória de quem eu sou dentro de vocês. Mas não só isso, bebam o vinho também. Se alegrem na nova aliança, porque vocês não são quem vocês eram mais. Vocês agora são filhos. E vocês têm uma identidade, vocês têm um nome, vocês têm uma família, vocês têm um destino. Vocês agora carregam um legado com vocês. Era como se Jesus olhasse para os discípulos e dissesse: ative na sua memória aquilo que tem valor. Viva uma vida em memória de mim. Seja quem eu criei você para ser. Dê atenção e reproduza as minhas palavras que eu coloquei dentro de você. Jesus não estava aqui falando de um ritual para eles fazerem uma vez por mês no dia do culto da ceia. Eu sei que a gente faz uma vez por mês porque a gente tem um protocolo, uma dinâmica na igreja. Eu não estou criticando isso. Eu só quero que você entenda que Jesus não estava aqui estabelecendo um padrão que era só uma vez por mês. Pelo contrário, o que Jesus estava falando aqui era de um estilo de vida. Um estilo de vida de comunhão, um estilo de vida de intimidade, um estilo de vida de relacionamento, onde todos os dias você intencionalmente ativa a sua memória, a palavra de Deus. Onde todos os dias você ativa dentro de você as células da verdade que está implantada na sua vida.
E essa palavra, essa verdade, ela te protege. Então, não diga que você lembra de Jesus e vive uma vida que esquece dele. Nós não podemos dizer, eu nunca esqueci das coisas que eu aprendi. Desde criança, minha avó, minha mãe, não sei quem me levava para a igreja, eu aprendi, nunca mais esqueci as musiquinhas, os negócios. Não basta você nunca mais esquecer aquilo ali. Se você não vive uma vida que não honra o que você aprendeu. Se você não vive uma vida hoje que não honra o que você recebeu. Não adianta a gente chegar na igreja e dizer, Senhor, Tu és o meu tudo. Mas a gente trata o Senhor como qualquer um. A gente trata o Senhor com irreverência, com desrespeito, com desonra. Não adianta a gente chamar Deus de Pai na hora do culto e esquecer de obedecer o Pai quando a gente não está no culto. Esse é o poder da memória que Jesus estava falando aqui. Eu não quero que vocês vivam uma vida de rituais. Eu não quero que vocês vivam uma vida de protocolos, de padrãozinho. No dia que senta na mesa, aí come do pão e bebe do vinho. Eu quero que vocês vivam isso todos os dias. Eu quero que vocês entendam que o que eu coloquei dentro de vocês, quando vocês olharem para o pão e olharem para o vinho, quando vocês comerem da palavra, quando vocês se alegrarem porque vocês nasceram de novo, vocês vão saber que quem vocês são em mim e quem eu sou em vocês. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Em outras palavras, Jesus dizia, vivam uma vida em memória de mim. Que as pessoas olhem para você e elas me vejam. Como quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Não é apenas uma lembrança. Uma lembrança vaga, uma lembrança passageira. É algo vivo dentro de nós, pulsando dentro de nós, nos inspirando, nos impulsionando. Uma das coisas mais interessantes que eu ouço de quem conheceu meu pai é, nossa, como você parece com ele? Eu acho que quem é parecido com pai e mãe aqui também já ouviu isso, né? E de verdade é bom saber que eu levo em mim a essência do meu pai. As pessoas olham e dizem, nossa, você parece com ele ministrando, você lembra o jeito dele e tal. É legal, de verdade. Mas o que eu quero que as pessoas vejam em mim é que elas vejam que eu pareço com meu pai. Isso é mais importante. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas não vejam a Daiane, elas vejam o Pai. Isso é o que o Senhor espera de nós. Que as pessoas olhem para você e não vejam você, mas vejam o Pai. Nós não podemos, queridas, ser crentes com a memória curta. Nós não podemos ser pessoas que lembram de Jesus só no dia do culto. Nós não podemos ser crentes com a memória curta, que só lembram da palavra quando tem que preparar um sermão, quando tem que abrir o culto, quando tem que ler um versículo. Nós não podemos ser pessoas que só lembram de Jesus na hora que é conveniente, quando está precisando. Será que tudo que Ele fez, tudo que nós já presenciamos, tudo que nós já vivemos com Jesus não é suficiente para ser ativado dentro de nós? Quantas coisas Jesus fez, quantas coisas Jesus falou, quantas coisas nós vivemos com Jesus. Mas mesmo assim o Senhor se importa. O Senhor se importou com os discípulos de que eles tivessem algo para proteger a vida deles. Se a memória é o nosso mecanismo de proteção, é a palavra que você tem guardada dentro de você que vai te proteger, que vai vencer o inimigo quando ele se levanta contra você. Mas se a gente não tem essa memória, se a gente não tem a palavra, como que a gente vai vencer? Como que a gente vai se posicionar? Se Jesus tem valor para mim, eu preciso viver uma vida
que honre o nome dele. Eu não posso viver uma vida indiferente a ele. Eu não posso ignorá-lo no meu dia a dia. Eu estava pensando nisso hoje. Quantas vezes a gente ignora Jesus, a presença de Jesus, os convites de Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo parece que está ali chamando a gente diz, ai meu Deus do céu, eu estou com vontade de orar, mas agora não dá. Estou com vontade de, queria cantar um louvor, mas agora não vai estar dando. A gente ignora, diz, espera aí Jesus, já venho. Ai Senhor, é porque agora eu não tenho tempo de sentar para ler a Bíblia. Nossa, seria tão bom se eu pudesse, né? Mas a gente vai ignorando Jesus no nosso dia, a gente vai vivendo a nossa vida indiferente a Jesus. Qual é o valor de Jesus para nós, então, queridas? O nosso maior privilégio é o de podermos ser filhas. É o de poder levar o nome do nosso Pai. É o de poder honrar a memória de Jesus. Contra todas as circunstâncias, contra todas as possibilidades, eu quero dizer algo para você hoje. Não esqueça de Jesus. É tão simples. Mas às vezes é tão desafiador. Não esqueça de Jesus. Honre o nome que você carrega. Você é filha. Você tem um nome. Você tem um pai. Você tem uma família. Honre a família que você tem. Como você acha que as pessoas vão conhecer o seu pai se você despreza a sua família? Vocês já viram aquele povo que diz assim, não, eu sou cristão, mas eu não gosto de ir para a igreja. Não, a igreja já deu muito trabalho, eu fui muito ferida. Não, igreja não é para mim. Eu sirvo a Deus aqui na minha casa, eu oro, eu canto, eu faço a minha leiturazinha. Como que você quer que as pessoas conheçam o seu pai se você despreza a sua família? Essa é a sua família. Hoje, eu sinto que Deus ele quer nos trazer de volta para esse lugar. Esse lugar onde nós somos lembradas quem nós somos. Muitas das coisas que nós vivemos na nossa vida, das crises, das lutas, é porque nós esquecemos de quem nós somos. Mas Deus colocou algo dentro de você. E não foi para te destruir, foi para te proteger. A sua memória com Deus vai te guardar. As memórias que você tem com Deus vão guardar a sua vida do dia mau. Elas vão te esconder. Elas vão te proteger do inimigo. Porque o inimigo se levanta sim. Mas o importante não é ele se levantar. O importante é como você está quando ele se levantar. Será que se ele se levantar, você está protegida? Você tem dentro de você pão? Você tem vinho? Será que nós somos um povo do pão e vinho? Será que nós temos nos alimentado o suficiente de Jesus? Será que nós temos nos alimentado da palavra, comido do pão da presença? Jesus disse, eu sou o pão vivo. Será que nós temos nos alegrado? Irmãos, a gente é crente, mas parece que a gente vive chorando. Não estou criticando não, pastora, perdão. A pastora olhou para mim agora. Ai, Jesus. Mas a gente tem que ter alegria na nossa salvação. Nós temos que ser um povo alegre, um povo feliz. Pode chorar, mas chore também de alegria. Chore também feliz. Olha, eu vi um vídeo esses dias Cortei o clima, né, pastora? Desculpa. Eu vi um vídeo esses dias do Jonathan Neme num podcast e ele estava falando exatamente isso. Como que as pessoas do seu trabalho vão querer conhecer Jesus se você chega lá e você está sempre de cara amarrado, sempre bravo, sempre triste, sempre reclamando? Eles vão dizer, eu para ser criado desse jeito, prefiro ser de boa aqui. Agora, se você está passando por luta e eles sabem, se você está passando por guerra e eles sabem, e você chega lá feliz da vida, cantando, alegre, sorridente, dando café da manhã para todo mundo, eles vão dizer, menino, tu é doido. Você vai dizer, não sou doido, não. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que cuida de mim. Quando você sabe quem você é, você vive diferente. Esse é o poder das memórias.
E eu sinto que Deus quer nos trazer de volta para esse lugar. Jesus disse: eu ansiei por sentar à mesa com vocês, para que vocês lembrassem de mim. E eu sinto Jesus dizendo a mesma coisa para nós hoje. Eu estou esperando, eu estou ansioso pelo dia que você vai sentar na mesa comigo. E eu vou colocar memórias dentro de você. Você vai ter memórias comigo. Você vai ter história comigo. Você vai ter algo. Toda vez que você olhar, você vai lembrar quem eu sou em você e quem você é em mim. Você vai viver uma vida que as pessoas vão olhar para você. Elas não vão ver você, elas vão ver quem eu sou em você. Você vai estar protegido no dia mau. Você vai estar protegido quando o inimigo se levantar. Jesus está nos convidando de volta para esse lugar, onde nós vamos sentar na mesa com Ele e deixar que as memórias, as células dentro da nossa mente sejam ativadas. Eu queria que a gente orasse. E eu queria que você visualizasse isso na sua oração. Você sentando na mesa com Jesus. Jesus te convidando para tomar um café, para comer um pão, beber um vinho. Jesus te convidando para derramar sobre você uma unção de alegria. Um renovo na sua salvação. A alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de servir a Jesus, a alegria de servir a igreja, a alegria de servir o reino, a alegria de fazer parte desse reino, a alegria de louvar, a alegria de cantar, a alegria de adorar, a alegria de estar no culto, de celebrar o Senhor. Quantas vezes a gente vem pra cá e a gente fica igual mosca morta. Ai, o louvor tá chato, nossa, música lenta. Misericórdia, nós temos que ser renovados na nossa alegria. Jesus tem vinho. É a nova aliança. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. E o Senhor hoje quer nos trazer de volta para esse lugar. Não é servir com peso. Não é servir com necessidade. É servir com alegria. Deus ama quem faz, quem dá, quem vive com alegria. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele cuida de nós. Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te guarda. Mesmo quando você pensa que Ele não está cuidando, Ele te protege, Ele te guarda. Mesmo quando você pensa que Ele não está ouvindo as suas orações, Ele já colocou dentro de você a palavra para proteger você, para proteger a sua mente das setas inflamadas do inimigo, dos dardos de Satanás. Ele já plantou dentro de você. Agora é a sua vez de ativar essas memórias.